campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para mais um vídeo de palestra e preces e radiações. Bom, meus queridos, como de costume, a gente abre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e nos caiu a mensagem do óbolo da viúva, contida no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, vamos ler. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância. Mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Isso está em São Marcos, no capítulo 12, versículo de 41 a 44. Também em São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. E agora vem então a explicação aí de Kardec. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito de intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Isso está contido, então, no Livro dos Médiuns, número 294 e 295. E ele continua ainda aqui. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos
para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Então, meus queridos, vamos passar agora para o comentário, breve comentário, sobre o óbolo da viúva. Né? Então, o que a gente encontra aqui, né? Primeiro a gente vê que é um capítulo que fala sobre dar sem ostentação, né? Basicamente a frase que resume o capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Jesus quis dizer que a gente deve sempre, ao dar algo, né? Ao entregar algo para alguém, ao fazer a caridade para alguém, né? Que a gente faça isso sem ostentação, porque a ostentação, ela já está muito ligada com orgulho, né? Com a gente receber os louros, receber elogios, receber, né, algum tipo de recompensa humana, né, do mundo. E quando a gente faz o bem sem ostentação, a recompensa, ela vem de forma divina, né? Porque quando a gente faz o bem, ele precisa ficar entre a gente e Deus, né? Se mais alguém... Claro que às vezes mais pessoas ficam sabendo, né? Mas não cabe a nós buscar por essa ostentação, por essa validação externa. Porque a gente sabendo que fez o bem, Deus também sabe, Deus também tá com a gente. E é isso que de fato importa, né? E é isso que ele também que Jesus vai trazer também aqui na questão do óbolo da viúva, considerando, né? Então aí a esmola que a viúva jogou ali ao gasofilácio, considerando mais, né, essa esmola do que a dos outros, porque ela deu de algo que ela precisava também, né? E quantas vezes a gente, às vezes, se acomoda e acaba doando, né? Ou nesse período ainda onde a gente tem bastante doações de, enfim, brinquedos, presentes, como a gente deve ter o cuidado de pensar no outro que vai receber, de pensar nas condições daquilo que a gente vai dar, como o outro vai receber, aquilo tá inteiro, aquilo tá usável, porque isso já diz também do nosso coração, da nossa virtude. Porque não é simplesmente dar uma esmola que nem ela deu, não é simplesmente dar um presente, né? Que intenção por trás tem através daquele presente, né? A gente sabe que até mesmo os objetos físicos, eles plasmam, né, as nossas energias. Então, quando a gente entrega alguma coisa, aquele objeto vem também recheado dos nossos sentimentos, da nossa intenção para aquela pessoa, né? E aqui a moeda da viúva, ela simboliza o dar sem ostentação e ainda o dar do necessário, que ela também precisa, né? E a caridade é muito sobre isso. E além disso, ela ainda ao dar, né, dessa maneira, ela está se preocupando muito com o próximo, até mais do que com ela mesma, que é a verdadeira caridade. E depois, enfim, Kardec vai tirar o trechinho do Livro dos Médiuns e falar mais um pouco de como é importante a gente descobrir outros meios de fazer a caridade, né? Dentro da nossa vida, da nossa realidade. Como eu posso ser um instrumento de Deus com as minhas condições, com o corpo que eu vim, com a inteligência que eu tenho, com os talentos que eu tenho. O que eu posso fazer de bom, né? O que eu posso entregar para o mundo de bom, de positivo.
Porque às vezes é muito fácil a gente criticar, a gente reclamar e ficar numa posição de acomodação, né? De, ai, o mundo tá perdido mesmo, olha só quanta coisa acontecendo, ai, não tem mais o que fazer, mas tem sim, senão a gente não estaria aqui. Não é o que estaríamos fazendo aqui se fosse só para criticar, para reclamar, né? E a caridade, ela faz justamente isso, ela nos desacomoda, né? E quando Jesus veio aqui, ele fez justamente isso também, ele nos desacomodou de uma forma de pensamento, de uma forma de vida que a gente estava levando. E constantemente ele vem fazendo isso junto aos espíritos. Porque a caridade é também movimentar as forças da alma, né? E a gente, quando usa os nossos talentos, né, as nossas capacidades e habilidades com que a gente veio para cá, Deus fica muito feliz, né? A gente já está recebendo aí a nossa recompensa. E aqui a gente pode pensar, né, em várias coisas. Ele cita a nossa própria inteligência, né, as nossas intenções generosas, porque a gente sabe que existem dois tipos de caridade, não é? A gente sabe que existe a caridade material, que é sim muito importante, muito válida, né? Se tu tá ali em frente a uma pessoa que tá passando fome, a gente não vai chegar pregando o evangelho para ela. A gente vai primeiro dar uma comida, porque a gente precisa também suprir as necessidades do corpo físico e depois então, né, a gente trabalha as questões espirituais, as questões morais, que é o outro lado da caridade, né? A caridade moral. E que os espíritos também nos falam que às vezes é mais difícil da gente praticar, porque a gente, ao longo da nossa rotina, né, ao longo da nossa história, a gente vive muito preso ao materialismo ainda, muito preso aos nossos problemas, às nossas questões, às nossas dificuldades, né, o que acaba às vezes afetando a nossa percepção do que podemos fazer também pelo outro e que vai também nos curar, porque a caridade ela faz isso, essa é uma das recompensas dela, né, digamos, ao fazer o bem, a gente já está recebendo a cura, né, um exemplo disso é o próprio trabalho na nossa casa, né, o trabalho nas salinhas, né, a gente trabalha ali e sai revigorado, né, como se a gente tivesse recebido mais do que as pessoas que foram atendidas, até mesmo muitas vezes, né? Então a gente precisa buscar esses outros meios de caridade para que a gente possa de fato fazer a diferença no ambiente que a gente veio, na família que a gente veio, no mundo que a gente veio, né? Se a gente quer mudar o planeta, a gente tem que começar pela gente. Então, a caridade material, a caridade ambiental, né? Cuidar do nosso planeta, cuidar do nosso consumo, mas principalmente cuidar das nossas intenções, de como a gente está usando a nossa inteligência, de como a gente está usando o nosso tempo, que é muito escasso, não é? A gente está usando o nosso tempo para nos enriquecer de coisas boas, de estudar, de bons conteúdos, ou a gente está apenas ali no hábito constante de acomodação, de só absorver ali o que vem, né, sem refletir muitas vezes, sem raciocinar, sem trazer algum tipo de mudança positiva para a nossa vida, né? Acho que o convite do Cristo é sempre essa desacomodação através da caridade, da gente poder buscar dentro de nós, porque a gente já veio recheado de coisas boas, né, gente? Vamos lembrar disso. Viemos recheados aí da consciência divina, de algumas virtudes já que a gente vem galgando e que é muito importante a gente colocá-las em ação. A gente sair dessa acomodação para que de fato a gente consiga trabalhar cada vez mais a pureza do nosso coração, cada vez mais a moral, né? E unir isso à nossa inteligência, unir isso em todos os pontos da nossa vida, né? Em cada prática, em cada trabalho, em cada estudo, em cada relação que a gente tem com as pessoas. E então esse vem sendo o convite constante do Cristo, né? Dar sem esperar nada em troca,
né? Até lembrei da música do Evangelizar, o homem de bem faz o bem pelo bem, né? Porque já sabe que ao fazer o bem, isso automaticamente já retorna, muitas vezes multiplicado para ele, né? E fica então aí o convite para que a gente repense sobre as maneiras que estamos realizando a caridade, as maneiras que podemos realizar essa caridade tão propagada por Jesus e também pelos espíritos amigos. Em especial nesse período de Natal, que o convite fica até mais próximo ao nosso coração, né? Mas vamos então passar agora para o momento de preces e irradiações, onde vamos fazer então unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site